mais do que tudo. A paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo e quero compartilhar com você hoje a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Eu tenho uma palavra aqui para compartilhar com você. Um momento de encontro. Jesus estava com seus discípulos, momento ainda incipiente, ele estava discipulando, treinando os seus discípulos. Haviam muitos conceitos ainda indefinidos na mente e no coração dos discípulos. Entenda uma coisa, conceitos, eles precisam estar bem definidos na sua mente e no seu coração. Na sua mente, o significado cognitivo e no teu coração, o sentido prático. Tem coisas que estão na mente, mas não estão no coração. E o inverso também é verdade. Tem coisas que estão no coração, mas você não entende. O Evangelho, ele habita tanto a mente como o coração. Existem, como diria o Martin Luther King, existem ignorâncias que são bem intencionadas, mas elas são ignorâncias. Não basta você ter boa intenção. Uma boa intenção ignorante é tão ruim como uma consciência má. Ter ignorância na mente e boa vontade no coração, é possível que você produza o mesmo efeito de alguém que tem uma ação boa, mas uma maldade na mente. Muito possível. Então, vamos trazer entendimento para a mente, entendimento para o coração. E é nesse momento que Jesus começa a conceituar um ponto absolutamente central na vida dos discípulos. Então acompanhe comigo a leitura a partir do verso 13 do capítulo 16 de Mateus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Que palavra boa para o meu e para o seu coração. Queridos, Jesus estava ensinando princípios e valores. Ele já havia feito o Sermão da Montanha, ele já havia feito alguns milagres, algumas coisas estavam se configurando na cabeça dos discípulos, mas esse era um ponto nevrálgico. Esses discípulos aqui estão como muitos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo estão hoje. Já viram bons cultos, alguns já viram milagres, alguns já experimentaram a delícia da comunhão cristã, muitas vezes uma delícia que se converte num amargo de fel terrível. A comunhão é assim, e nós precisamos entender que isso faz parte do processo, Eles já tinham visto algumas coisas muito interessantes, mas curiosamente ainda não havia uma definição de quem Jesus era para eles. Sabendo disso, Jesus, ele inicia um diálogo. E esse diálogo, ele começa com uma enquete, com uma pesquisa de censo, para saber o que as pessoas de fora achavam dele. Na verdade, não a opinião em relação à pessoa dele, mas a opinião em relação à natureza dele. Quem dizem por aí? O que o povo diz que eu sou? E então aqui, Jesus, ele anula um ditado popular muito conhecido no nosso meio. Você já deve ter ouvido falar aí que a voz do povo é a voz de Deus, certo? Absolutamente errado. Pelo contrário, muitas vezes a voz do povo não revela absolutamente nada sobre Deus. É mais um povo que não conhece Deus. A opinião pública tem que ser ouvida com muito cuidado.
A opinião pública, ela pode estar quase certa, mas ela pode estar totalmente errada. É interessante que quando os discípulos começam a apresentar, colocar na mesa as opiniões que eles coletaram entre a cidade, percebam uma coisa que eles dizem, quando Jesus diz: quem diz o povo que eu sou? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem ser João Batista. Bom, João Batista era um profeta, era um homem de Deus. Outros diziam ser Elias. Meu Deus, Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento. Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento. Ao lado de Moisés, eles constituem duas figuras que Jesus usa de maneira metafórica para representar o próprio reino de Deus. Moisés representando a lei e Elias representando o Espírito. Não está ruim chamar Jesus de Elias. Outros, Jeremias. Talvez a figura de Jeremias aqui, porque Jeremias profetiza a queda do reino de Israel para a Babilônia. Ele é o principal profeta que profetiza a queda. E talvez eles estejam vendo Jesus falar. E talvez ele pudesse profetizar a queda definitiva de Israel para Roma. Ou quem sabe, Jeremias poderia agora profetizar a queda de Roma para Jerusalém. Não. Mas Jesus não era nenhum desses. Eram boas referências. Ou alguns outros dos profetas como Isaías, profetas como Daniel, profetas como Malaquias, grandes homens de Deus. Mas o povo estava aquém do que Jesus era. E eu posso te afirmar, vivemos em um tempo em que o povo está aquém do que Jesus era. Querem encaixar Jesus em ideologias LGBT. Agora, encaixaram Jesus na escola de samba. Querem encaixar Jesus do jeito que eles veem Jesus. O filósofo Nietzsche disse uma coisa muito interessante. Embora ateu, dá uma grande contribuição ao cristianismo, quando ele diz que o homem, na sua essência, segundo o cristianismo, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas em sua arrogância, em prepotência, tem recriado Deus, a sua imagem e semelhança. Ou seja, nós homens temos criado um Deus, a nossa imagem e a nossa semelhança. E assim temos feito com Cristo. Temos reproduzido Cristo, a nossa imagem e semelhança. E isso gera uma grande confusão. Quem é Jesus então? Sabe, Jesus não é quem você quer que ele seja. Jesus não é quem você acha que ele tem que ser. Jesus não está ligado com as causas e com as ideologias que você acha que ele deve estar ligado. Jesus, ele simplesmente é o que a Bíblia diz que ele é. E aqui, nós temos a verdadeira expressão de quem ele é. Até porque nenhum outro livro originalmente fala de Jesus, senão a Bíblia. As pessoas interpretam a Bíblia como elas querem. Então, de repente, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas significa filho de Jonas. Bar, filho. Jonas, pai. Bar-Jonas. Simão Bar-Jonas. Simão Pedro, o apóstolo Pedro, se levanta aqui e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então vira para ele e diz assim: bem disseste. E você foi feliz na sua colocação, porque isso não veio de você, não é uma interpretação oriunda do povo, não é uma interpretação oriunda da sua cosmovisão, não é uma interpretação oriunda do seu achismo ou do seu desejo pessoal, mas essa interpretação quem te deu foi o meu Pai através do Espírito. O meu Pai que está no céu, através do seu Espírito, revelou a você, Simão Bar-Jonas. Um homem simples,
um homem iletrado, um pescador, um homem sem perspectivas e sem limites na sua vida. Talvez um homem limitado na sua vida, mas que se transforma em um homem sem limites depois disso. Mas não é teu isso. Então nós precisamos conhecer não o Jesus que o mundo preconiza, não o Jesus que o mundo tem gerado, não as concepções mundanas sobre Cristo. Esse não é o Salvador. Mas quando Pedro diz, ele é o Cristo, talvez você saiba que Cristo não é o nome de Jesus. A palavra Cristo, do grego Christos, é uma palavra grega referente ou similar em tradução à palavra hebraica Meshiá, que é Messias. Ele é o Messias. Ele é o concatenador de todas as coisas. Ele é aquele que tinha que vir. Ele era o esperado. Ele era o ansiado. Ele é sobre quem Deus falou lá em Gênesis 3,15. O descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Fico triste e até penoso quando vejo algumas pregações em alguns lugares de alguns pastores que dizem que vão pisar na cabeça da serpente. Olho com misericórdia, olho com pena, porque não entenderam. Crente não pisa na cabeça de serpente, pastor não pisa na cabeça de serpente. Quem pisa na cabeça de serpente, isso acontecerá no fim dos tempos. É o Senhor Jesus. É o Rei prometido. É o Rei que cumpriria espiritualmente tudo aquilo que foi prometido para Davi. É o Cordeiro de Deus tipificado no sacrifício de Abraão e Isaac. É aquele a quem José aponta. É aquele a quem Isaías aponta. É aquele a quem Malaquias aponta. É o consumador de todas as coisas. É o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Era o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. É aquele através de quem vimos a glória do Deus Todo-Poderoso. O que é, o que era e o que há de vir. Esse é o Messias. Esse é o Senhor, o qual a Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele não é o Jesus que você quer. Ele não é o Jesus da mangueira. Ele não é o Jesus do LGBT. Ele não é o Jesus de lugar nenhum. Ele é o Jesus da Bíblia. O único que pode transformar você. O único que pode transformar a sua vida. E você nunca vai conhecê-lo sem que o Pai te revele através do Espírito Santo. Quem é Jesus para você? Quem é o Jesus que você tem buscado? Quem é o Jesus que você tem servido? Quem é o Jesus diante do qual você tem ajoelhado a sua vida? Porque esse Jesus fake, histórico, pseudo-messias, gerado no meio do povo, ele não precisa que você o sirva, nem que você o ame, apenas que você o ache alguém gente boa. E ele não é alguém gente boa. Ele é o Senhor e o Salvador da nossa vida. Então, querido, essa palavra é um conceito. A partir disso, Jesus conceitua o que ele era no coração e na mente de Pedro e dos apóstolos. E através desses escritos, ele conceitua quem ele é na tua mente e no teu coração. Não sirva a outro Deus. Primeiro mandamento: não servirá a outros deuses. Não adorará outros deuses. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outro Senhor. Deus se personifica na pessoa de Cristo, que é chamado de Senhor. Na tua Bíblia você vai ver essa palavra Senhor em caixa alta. Toda em caixa alta. É o Kyrios. Ele é aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Aquele que criou o céu e a terra. Esse é o meu Jesus. Que veio e se manifestou ao mundo, mas também que voltará para me buscar, para redimir todo o teu povo, para reunir. E os seguidores do Jesus do mundo, os seguidores do Jesus gente boa, não estarão nesse aprisco. Então é bom você ir pensando: quem é o Cristo?
que dizem que eu sou, mas o mais importante é quem você diz que eu sou. Espero que eu te ajude a entrar numa câmara de reflexão agora e pensar sinceramente na sua vida quem é Jesus para você. E eu voltarei no próximo programa trazendo mais uma mensagem de Deus para a tua vida. Fique com Deus, graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.